sem mais delongas, eu quero chamar aqui o nosso pastor, professor do BA, diretor do BA, nosso querido pastor João Batista, ele que vai trazer a santa palavra do Senhor Jesus. Queridos, quando eu tenho a honra de presenciar uma ministração do nosso professor, do nosso instrutor, do nosso mestre, João Batista, eu desligo todo o barulho do mundo, eu aumento aqui o barulho aqui dos céus, porque segura aí, jovem, Jesus vai te pegar. Cutuca alguém do lado aí, fala assim, ó, Jesus vai te pegar. Amém? Se coloque de pé. Senhor meu Deus, está aqui, Senhor, um homem íntegro, um homem inteiro na Tua presença, Senhor. Que ele possa ser um canal de bênçãos na nossa vida, Pai. Senhor, se está aqui, Pai, uma geração que precisa ouvir, Pai, bons homens, homens que realmente levam a palavra do Senhor na integridade. Senhor, que nós possamos hoje, ó Pai, receber, Pai, o irmão João Batista aqui, para que ele possa ser, Pai, um canal de bênçãos sobre a nossa vida. E que, Senhor, a mensagem pregada aqui possa surtir efeito em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, render ao Senhor. Que nós possamos, ó Pai, engrandecer o Teu santo nome. Que tudo isso seja para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Paz do Senhor a todos. Por favor, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Leremos 4 versículos para nossa meditação. É um prazer estar aqui. Obrigado aí, Pedro, a equipe do Comep, pelo convite. É um prazer rever alguns irmãos e também estar aqui congregando com alguns que pela primeira vez a gente está vendo. Hebreus, capítulo de número 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Antes de você se sentar, diga assim: Deus fala como falou no passado, e Ele fala através de seu Filho. Amém. Agora eu quero que você se assente e você faça uma oração essa noite. Eu sei que todos nós já nos rendemos a Jesus, mas talvez você chegou nesse culto e você ainda não se entregou a Ele essa noite. Eu queria que você se entregasse completamente a Ele agora. Que você se entregasse a Jesus de verdade. Chama Ele agora para ele entrar de novo no seu coração, ou entrar pela primeira vez, para Ele dominar a sua vida. E se tiver alguma coisa aí para Ele mudar, que Ele mude, né? Se tem algo para Ele acrescentar, que Ele acrescente. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou deixar você orar. Se renda a Ele esta noite. A razão de nós estarmos aqui é Ele. Sem Ele não tinha céu, não tinha salvação, não tinha igreja, nós não teríamos recebido o Espírito Santo, não teria poder sobre as nossas vidas, não teria manifestações dos dons espirituais, não haveria corpo de Cristo, comunhão dos crentes,
não haveria salvos, não haveria filhos de Deus. Ele é tudo, tudo em todos. Senhor, nós entregamos as nossas vidas essa noite ao Senhor. Governa a nossa vida de frente para trás, de trás para frente, dos lados. Domina a vida desse homem, desta mulher, dessa juventude, Senhor. Olha a sinceridade do coração dele e dela, se rendendo a Ti. Eu sei que muitos já passaram por aqui, louvando, pregando, mas esta noite, Senhor, eu te peço, toma primazia neste lugar. Se tiver alguma coisa para fazer e mudar, muda. Se tiver para acrescentar, acrescenta, Senhor. Nós queremos sair daqui dizendo que verdadeiramente o Senhor é o nosso Salvador e o Senhor integralmente da nossa vida. Reina esta noite, glorifica o Teu nome esta noite, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pois bem, pense em 1 de Pedro 5,10, que diz que Deus é o Deus de toda graça. Mas eu vejo um outro versículo em João 17 que diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Hebreus 2,9 diz que pela graça de Deus, o Filho de Deus provasse a morte por todo homem, pela graça de Deus, Ele provasse a morte por todo homem. E Zacarias 12,10 diz que Deus prometendo, derramarei do meu Espírito, o Espírito da graça sobre todos. Então eu vejo aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando, não por eles, para eles mesmos, mas trabalhando por mim e por você. O Pai tem graça, o Filho tem graça e o Espírito Santo tem graça. E eles reverteram todo esse projeto, esse conselho, essa economia divina em Cristo Jesus. Eles fizeram tudo isso para mim e para você. E isso é chamado na Bíblia de graça. O projeto das três pessoas da Trindade. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo dá a vida. O alvo de Deus não é Ele em si, porque não precisaria criar ninguém ou alguma coisa, Ele já existia. Então tudo que Deus fez, Ele fez visando aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança, eu e você. Então você poderia pensar nessa noite, então quer dizer que eu sou alvo da graça de Deus? Que tal você olhar para o seu irmão e falar assim, você é alvo da graça de Deus? Diga assim também, o Pai trabalha por você, o Filho trabalha por você, o Espírito Santo trabalha por você. Isso é graça. Pois bem, esse texto que eu li fala um pouquinho disso, mas eu quero mostrar para vocês essa noite a pessoa da graça, que no caso é o Filho de Deus. Nesse texto de Hebreus, e se a gente entender a carta, você vai perceber que a ideia da carta é Deus mostrar para nós que Jesus, Ele é maior do que tudo e todos. Que Ele é maior do que profeta, no verso 1. Que Ele é maior do que anjo, no capítulo 1, todo ele, e no capítulo 2. Que Ele é maior do que Moisés, no capítulo 3. Que Ele é maior do que Josué, no capítulo 4. Que Ele é maior do que Arão, no capítulo 5. Que Ele é maior porque o seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, capítulo 7. A aliança que Ele fez com o homem é maior do que a aliança do Velho Testamento, capítulo 8.
o santuário do qual ele ministra lá em cima é maior e melhor, porque ele é eterno. Capítulo 9. O sacrifício dele é melhor e é maior. Capítulo de número 10. E o autor vai dizer no capítulo 12, verso 2, ele chama a nossa atenção e diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Voltando a isso, eu quero dizer para você que no verso 1 ele diz: Deus falou pelo Filho. Então Deus tem uma mensagem para o homem no Filho de Deus. Você precisa descobrir essa mensagem de Deus. E você só vai descobrir essa mensagem se você entender quem é Jesus. Se você não entender quem é Jesus, você não vai saber o que é que Deus fala para você no Filho dele e através do Filho dele. Deus está falando através do Filho durante mais de 2000 anos já. E você vai ver que existe nesse texto um fato da revelação divina. Qual é o fato da revelação divina? Deus falou. Deus fala, porque Ele é uma pessoa. Esse fato da revelação divina, se Deus falou, Ele não está dizendo assim: dialoga comigo, conversa comigo, não. Se Ele falou, é porque nós devemos ouvir. Deus falou e os homens ouvem. Então a graça é um chamado para ouvir o que Deus está falando em Jesus. De novo, a graça é um chamado para nós ouvirmos o que Deus falou e fala em Jesus. É ouvir o que Deus está falando para nós. Pois bem, mas existe uma segunda coisa, a realidade do Velho Testamento como revelação divina. Observa que o texto do verso 1 está dizendo que ele falou antigamente de várias maneiras, antigamente. Onde que ele falou, pastor João? No Velho Testamento. E é interessante como é que Deus falou no Velho Testamento. Como é que Deus se revelou? Através da voz. Gênesis capítulo de número 3. Está lá Deus conversando com o homem. Não tem nada escrito. Através da voz. Mas ele também falou através das escrituras, ou do escrever. Tanto é que você tem os 39 livros do Velho Testamento, e Jesus fala isso em João 5,46. Se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então o que está escrito fala de Jesus. Mas ele também, ele se revelou através de visões, através de sonhos. É o que Deus fala para Arão e Miriam e Moisés, diante da tenda, em Números 12, versos 7 e 8. Quando eu quero falar com um profeta, eu me manifesto a ele em sonhos e visão. Um dos jovens mais prósperos da Bíblia chama José. E Deus mostrou para ele o processo de todo o projeto de Deus na vida dele. Através de quê? Sonhos. Se cumpriu? Sim. Deus falou com Abraão? Falou. Deus falou com Moisés? Falou pessoalmente. Deus falou com os profetas? Falou também com os profetas pessoalmente. Pastor João, e Deus continua falando? Continua falando. Ele falou, ele fala e continuará falando. Quando a gente olha para essa ideia do Velho Testamento, a revelação do Velho Testamento é incompleta. Ela não é totalmente fechada. Ela não é permanente, porque ela é uma profecia. Ela aponta para alguém. Se não tem o Novo Testamento em Cristo, o Velho Testamento, para a nossa fé, ficaria incompleto. Agora observa que
o autor aqui aos Hebreus vai dizer para nós que essa realidade da revelação divina no Velho Testamento, que é incompleta, ela se completa na superioridade de Cristo como revelação divina. E aí ele vai dizer aí, no verso de número 1, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quando é que começaram os últimos dias, pastor João? No dia em que Jesus nasceu. Os últimos dias começaram lá. Ele nasceu, ele viveu 33 anos e meio em cima dessa terra, ele realizou o seu ministério, então vida, obra, morte, ressurreição e ascensão, que é o conteúdo do Evangelho, que na realidade é a graça. Ele viveu aqui em cima dessa terra, e quando ele morre, os últimos dias não acabam, eles continuam. Mais ou menos no ano 29, Jesus subiu ao céu. Quando você lê 1 João, capítulo de número 2, verso 15 a 18, ele vai falar sobre os últimos dias. Só que ele usa uma palavrinha, ele fala, já estamos vivendo a última hora. Isso é o ano 90. Mas quando ele escreve o Apocalipse, no ano 96, nós já não estamos vivendo mais as últimas horas. São os últimos segundos, porque ele vê o vislumbre do projeto de Deus se cumprindo na eternidade. Então nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, o texto está dizendo, nesses últimos dias, Deus falou, fala e falará pelo Filho. Isso quer dizer, quando aqui o texto diz falou pelo Filho, é que a vida de Jesus é única, a obra de Jesus é única. Isso então diz que Deus falou na pessoa do Filho, e Deus falou na obra do Filho. Ele estabeleceu a vida do Filho, ele estabeleceu a obra do Filho como parâmetro, não diminui e nem aumenta. Ele falou, bateu o carimbo e diz, pronto, se o homem quiser me ouvir, ouvirá através da pessoa e através da obra de meu Filho. Está vendo tanto que isso é sério? Não existe evangelho novo, gente. Não existe evangelho velho também. A obra de Cristo não muda, é a mesma. Portanto, a fé é a mesma. A salvação é a mesma. Cristo é o mesmo. O Pai é o mesmo. A igreja é a mesma. O Espírito Santo é o mesmo. O céu é o mesmo. O sangue de Jesus é o mesmo. A graça é a mesma. Não mudou. É a mesma coisa. Quem é que muda? É o homem. Não é Deus. E Deus estabeleceu este parâmetro. Falou e pronto, acabou. Deus não tem um jeitinho aí? Tem não. É só através de Jesus? Só. Só através da obra dele? Só. Não tem jeito de abrir uma exceçãozinha aí? Tem não. Não tem como. Fechei a porta da arca por fora. E Noé está lá dentro. Ninguém abre mais. Porque a porta que eu fecho, ninguém abre. E a que eu abro, ninguém fecha. A porta está aberta por enquanto, mas um dia ela vai fechar. Então a graça de Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. A graça está te chamando. É um chamado da graça para a sua vida, para ouvir Deus falar através de Jesus. Então eu fecho esse ponto dizendo o seguinte: Jesus é a última revelação de Deus para a humanidade. Essa revelação é completa, ela é permanente e ela é final. Não existe outra. Esta revelação, ela se deu no tempo, ou seja, sempre. Ela se deu no destino. É para nós. É para mim e para você. E ela se dá
em seu agente, o Filho de Deus. A graça de Deus, sem Jesus, ela não existe. Sem a obra de Jesus, ela é barata, ela é religiosa, ela é passageira, ela é efêmera. Mas a graça em Jesus tem um valor lá em cima e tem um valor aqui embaixo. A graça de Deus em Jesus, ela torna Deus tão grande, torna Cristo tão grande, a obra dele tão grande, a obra do Espírito Santo tão grande, que dinheiro do mundo pode comprar qualquer coisa que a graça faça. Por isso, graça, de graça pela graça. Você é produto da graça, de graça pela graça. Deus te viu, Deus quis você, por isso você está aqui hoje. Você não é produto do acaso e do destino da história humana. Você é produto da mente poderosa, graciosa, maravilhosa do Deus eterno que se revelou em Cristo Jesus, o teu Salvador. Agora preste atenção no que vai acontecer agora. Esse estudo que eu falei está no verso 1. Agora, a pessoa da graça, ela é revelada nesse texto como sendo superior a tudo. A graça revelada em Jesus, ela é superior ao próprio céu. A graça revelada em Jesus é superior ao inferno. A graça revelada em Jesus é superior ao pecado. A graça revelada em Jesus é superior a qualquer fraqueza humana. A graça revelada em Jesus é superior a qualquer ideologia ou a qualquer intelectualidade de conhecimento humano. A graça revelada em Jesus, ela abarca o começo, o meio e o fim de toda a criação e de toda a história humana. Portanto, a graça em Jesus é maior do que tudo e maior do que todos. Por isso eu queria que você atentasse agora para isso que eu vou falar para você agora. Se essa pessoa da graça é superior a tudo, ela é superior em quê, pastor João? Primeiro, Cristo. Ele é superior porque ele é herdeiro de tudo. Verso de número 2. A quem constituiu herdeiro de tudo. O céu é de quem? Participem comigo. O céu é de quem? A terra é de quem? A humanidade é de quem? E o louvor é de quem? A fé é de quem? A salvação é de quem? A igreja é de quem? Pensa num pai rico. Ele tem só um filho. E ele é muito rico. E ele resolve preparar o seu testamento. E ele morre. E o seu filho herda tudo e todas as coisas do seu pai. E esse filho está sozinho, e ele dá uma olhada e fala o seguinte: mas eu não posso viver sozinho. Eu quero repartir com alguém isso. Dá uma olhadinha no verso de número 10, por favor. Capítulo 2, verso 10 de Hebreus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Verso 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar. Jesus não envergonha de chamar você de... Ele está dizendo assim para você: eu sou rico,
Efésios 2:4. Deus, Ele está dizendo, meu Pai é rico em misericórdia. E Ele me deu toda a riqueza, nos céus e na terra. Tudo é meu. E eu reparto para quem eu quero. E eu quero dizer para você, que se você aceitar ser meu irmão, eu não vou carregar toda essa riqueza só para mim. Eu terei o prazer de sentar na mesa com você e repartir tudo que eu tenho com você. Ele repartiu o pai dele com você. Ele chama ele de pai, e você tem o direito de chamar o pai dele de seu pai. Ele repartiu o céu com você. Ele não quer morar lá sozinho. Ele disse que um dia vem buscar você para morar com ele. E todos os impérios do mundo que lutarem contra você, eles vão ter que enfrentar primeiro o seu irmão mais velho, porque ele disse que a sua guerra é a guerra dele, a vitória sua é a vitória dele. E tudo que ele é, ele luta e põe a seu dispor para lutar por você e em seu favor. Ele resolveu repartir o serviço dos anjos a ele com você. Não é apenas os anjos que o servem, ele dá ordem aos seus anjos para servir você. Tudo que ele tem, ele repartiu com você. Você é rico. Efésios 1:3. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pensa um negócio desse, meu irmão. Você é rico. Rico, pastor João. Mas eu não tenho casa própria. Mas você é rico. Mas eu não tenho um carro. Mas é rico. Eu não tenho um emprego. Mas é rico. Eu não tenho roupa de grife. Mas é rico. Porque quando Deus olha do céu, tem uma carruagem de fogo te esperando, tem anjos te esperando, tem cavalo de fogo te esperando, tem um céu te esperando. Existe uma roupa espiritual que você não vê, mas aqui no céu nós enxergamos roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, alva mais do que a neve. Você é rico. É o que Paulo fala no capítulo 6, verso 9 e 10 de Coríntios. Pobre, mas enriquecendo a muito. Triste, mas sempre alegre. Como nada tendo, mas enriquecendo a muitos. Porque o crente, se ele descobrir a fonte que ele tem de glória na vida dele, de prazer na vida dele, de salvação na vida dele, de prosperidade na vida dele, ele levantava a cabeça e andava com ela erguida, marchando e dizendo o seguinte: ele está comigo, eu estou com ele, ele está comigo, eu estou com ele, os anjos estão comigo, o Pai está me vendo, o Espírito Santo está comigo, não tem nada que pode me deter em cima dessa terra, porque ele vai à minha frente, à minha retaguarda, vai por cima, vai por baixo. Ele é dono do céu e da terra, do mar, do vento, ele é dono da humanidade, ele é dono de tudo, portanto eu o sirvo, ele é o meu Senhor, nada vai me acontecer se ele não permitir. Ele tem o controle de tudo. Diz aí para o seu irmão, para a sua irmã: você é rico. Segunda coisa que mostra que essa pessoa da graça é superior. Verso de número 2. Ele é criador de tudo. Por quem fez também o mundo. Isso não é apenas dizer que ele é herdeiro, ele fez o mundo. E se a gente entender João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso quer dizer o quê? Que se ele, enquanto estava lá no céu, em espírito, antes de encarnar, se ele não resolve encarnar, Deus não teria, ou Deus não haveria de ter criado.
nada seria criado, meu irmão. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa reunião. E o Pai fala para eles: se a gente criar, vão cair em pecado, vão perecer longe de nós. E o Filho fala: tem um jeito, Pai, da gente resgatar para eles depois da queda? Tem. Um de nós tem que se tornar um deles lá. Fico pensando em Jesus naquela noite, ele não dormiu, né? Foi para a cozinha do céu tomar café, para não dormir. Foi pensar nisso. Vai ser bom demais ter o João Batista como meu irmão. Nasci aquele irmão, e aquela irmã, a Jossane cantando. O que é isso? Estou vislumbrando aqui, imagine esse céu cheio de irmão meu. Vai ser uma festa. Vai ser uma coisa gloriosa. Acho que antes de amanhecer o dia, ele já foi lá, bateu na porta do Espírito Santo e do Pai. Vem cá, eu tomei uma decisão essa noite. O que foi, meu filho? O Senhor pode criar tudo. Pode criar todas as coisas. Céu, terra, cria os homens, eles vão cair em pecado. Eu me comprometo. Eu desço lá, eu assumo a carne, eu sofro, eu morro, eu ressuscito e compro eles de volta para o Senhor, Pai. É para Ele então, Ele merece. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você não é produto de ação humana, ou seja, de vontade humana. O meio pelo qual você nasceu é papai e mamãe. Foi o ventre de uma mulher. Mas quem te trouxe ao mundo foi aquele que criou os céus e a terra, aquele que te viu antes de você nascer. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Ele quis. O começo e o fim estão nele, mas o meio entre o começo e o fim também estão nele, o processo da vida. Por isso é que Colossenses 1,17 diz: tudo subsiste nele. O céu é sustentado por ele, as estrelas, os astros são sustentados por ele, átomos são sustentados por ele, o mar tem limite porque ele sustenta, o oxigênio que ainda existe em cima dessa terra, é ele que faz produzir pelo processo normal da vida. É Ele que governa a política partidária, a política econômica. É Ele que governa a medicina, é Ele que governa a ciência. As nações são dEle, as terras são dEle. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Nada escapa à existência de Jesus. Por isso que, se você ler Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Verso 7 do capítulo 1 diz que nós somos redimidos, comprados em Jesus. E no verso de número 13 do capítulo 1 de Efésios diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Mas ele vai falar um negócio interessante lá. Verso de número 5 diz que nós temos um fundamento, por que nós existimos? Por que dessas bênçãos? A vontade de Deus. Verso 9, a vontade de Deus. E verso 11, a vontade de Deus quis que você viesse ao mundo. Mas ele fecha dizendo o seguinte lá no verso 6, no verso 12 e no verso 14. Nós somos criados, eleitos, salvos, selados para louvor da sua glória. Verso 6. Verso 12, para louvor da sua graça. Verso 14, para louvor da sua glória. Você existe para louvor da glória dele. Quando você anda, a glória dele. Quando você come, a glória dele. Quando você trabalha, a glória dele. O seu salário é para a glória dele. A sua viagem é para a glória dele. Você está aqui é para a glória dele. Você anda trabalhando ou estudando é para a glória dele. Você se relaciona é para a glória dele. Você casa é para a glória dele. Você canta é para a glória dele. Você prega para a glória dele. Você vive para a glória dele. Levante a sua mão e dê um brado para ele essa noite. Você está entendendo o que ele está falando para você? Você vive para a glória, 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 glória dele.
viver para a glória dele. Tem muita gente que vive para a glória de um esportista, para a glória de um artista, dando glória, vestindo a mesma roupa que eles vestem, comendo a mesma culinária que eles comem, ouvindo as mesmas músicas que eles ouvem e gostam, tendo o mesmo estilo de vida. Pois é, eu quero dizer para você que se a gente tem que viver para a glória de Jesus, a gente tem que gostar da casa de Jesus, da roupa de Jesus, da linguagem de Jesus, da música de Jesus, do cheiro de Jesus, o caminhar de Jesus, o comportamento de Jesus, o caráter de Jesus. Nós precisamos gostar dele. Amém, meus irmãos? É não me falar o horário. Estou tocando aqui. Cadê o Pedro? Muito bem. Amém. Mas não apenas ele é herdeiro, ele é criador. Em terceiro lugar, ele é o sustentador. Olha o verso 3, por favor. O qual ele é o revelador. Eu troquei. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus revela quem mesmo? Deus. A palavra que está aqui, a expressa imagem da sua pessoa, a palavra aqui é character, que traduz a nossa palavra caráter. Se a gente pegar o significado, é carimbo, marca e impressão. Isso quer dizer que Jesus é o caráter de Deus. Pergunta: Deus é santo? Sim ou não? Ele é divino? Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sua vida? Como é que você tem conseguido enxergar Deus na pessoa bendita de Jesus ou através dele? Quando eu olho para Deus, eu tenho o mesmo temor que Jesus tinha. Quando eu olho para Deus, eu vejo Jesus reproduzindo o comportamento que há no caráter de Deus. Eu vejo a linguagem de Jesus de acordo com a linguagem do Pai. Jesus se parece com o Pai. Ele fala igual ao Pai, ele anda igual ao Pai, ele veste-se igual ao Pai. Ele come de acordo com o que o Pai determina. Ele escolhe a vida que tem ou que vai decidir de acordo com a vontade do Pai, a ponto dele jejuar 40 dias e 40 noites, ter fome, ter uma necessidade de alimento sólido, de água, e o tentador chegar para ele e falar: transforma essas pedras em pães e coma, mata a sua fome, supra a sua necessidade. E ele abre a boca e diz: não, 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 o que rege a minha vida não é a comida deste mundo, não é coisas materiais, o que rege a minha vida é toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Eu quero ir morar no céu, amém? E a gente tem que ser igual o Pai. E qual é o modelo que a gente tem que imitar para chegar lá? Jesus. Tem amor aí, gente? Tem fidelidade aí, gente? Tem obediência aí, gente? Tem mansidão aí, gente? Tem benignidade aí, gente? Tem longanimidade aí, gente? Tem paz aí, gente? Tem domínio próprio aí, gente? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo.
E quando ele revela Deus, ele está dizendo para nós: se você é meu irmão, assim como eu imito o caráter de meu pai, eu te convido como meu irmão, vamos também imitar o caráter do nosso Papai Celestial. Por que, Jesus, a gente tem que fazer isso? Porque lá no céu, seja feita a tua vontade na terra como é no... Os anjos estão fazendo a vontade do Papai lá no céu. Eu estou fazendo por enquanto aqui na terra. Vou subir para lá e continuar fazendo a obra lá. E Ele espera que vocês também peguem a vontade do Papai Celestial e cumpra ela aqui nessa terra, como eu estou cumprindo ela aqui nessa terra. E quando vocês fizerem isso, vocês vão brilhar como luz, e o mundo vai ver, as trevas vão enxergar que existe neste mundo um Deus que brilha na vida de seus filhos. Quarto, essa pessoa é superior, essa pessoa da graça é superior porque ela é sustentadora. Verso de número 3, além dele ser a expressa imagem do Deus invisível, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta. Não pensa você que você dá conta de vencer por si só o mundo espiritual maligno. O diabo tem mais poder do que você, os demônios têm mais poder do que você. O dinheiro tem mais poder do que você, a fama tem mais poder do que você. Você não dá conta de vencer determinadas batalhas na sua vida sozinho. E o diabo só não destrói você, os demônios só não destroem você, só não acaba com você, porque existe alguém em pé, diante de Deus Pai, dizendo assim para você, como Hebreus 7:25, eu estou vivendo sempre aqui para interceder por você. Você não é destruído e você não é derrotado, porque alguém está te sustentando. Quando o desejo vem, ou quando você estava na cachaça, você estava bebendo, você estava usando drogas, você estava jogando, você estava sem força, você estava no pecado, e você dizia: Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Eu não tenho ninguém para me ajudar. A oração da mamãe ajudou, a oração do irmão ajudou, a oração da igreja ajudou, mas tem momentos que a oração é pouca. Tem momento que não dá. Só parafraseando aqui a linguagem de uma irmã. Aquele jovem, ele me contou isso. Ele não dava conta de largar o pecado do sexo. Um deles era a pornografia. Ele não dava conta, aquela força dentro dele, aquele impulsionava ele, era como se fosse um imã, puxava ele para aquilo. Ele não podia ver uma imagem, ele não podia ver uma cena, ele não podia ver um cheiro de determinadas coisas, ele ficava aguçado. Ele levantava de manhã e prometia: hoje, em nome de Jesus, eu não vou cometer isso. Passava o dia, quando ele chegava à noite, ele não dava conta, ele reincidia na mesma coisa. E um dia ele foi para uma vigília. Crente gosta de vigília, não gosta? Os assembleanos gostam de vigília, não gosta, gente? Amém? Mas é trem bom quando a gente está na vigília pentecostal assim, onde o Espírito vai pegando assim, vai derramando óleo na cabeça de todo mundo. O negócio é poderoso. E aquele jovem disse que estava lá, a vigília começou 10 da noite, ele orando e chorando, 11 da noite, meia-noite mais ou menos. Ele escutou, de olhos fechados, com as mãos levantadas, ele escutou alguém chegando perto dele, falando em línguas. E ela foi se aproximando, e ele ouvindo, ficando mais forte o som, falando em língua, e foi aproximando dele, e ele não era batizado ainda com o Espírito Santo. Isso ocorreu na cidade de Chaval, lá no Ceará. E aquela irmã chegou perto daquele rapaz e pôs a mão na cabeça dele. E ele disse que quando ela pôs a mão na cabeça dele,
ele disse que os olhos dele espiritual abriram e ele viu uma tocha de fogo descendo do céu. Aquela tocha de fogo veio descendo e desceu na cabeça dele. E ele se sentia queimando, queimou o rosto dele, queimou o tórax, queimou o abdômen, foi queimando as pernas, foi até nos pés, voltou e passou pelos braços, foi queimando os braços e saiu e foi embora. Ele disse que acordou umas 3, 4 horas depois, falando uma língua que ele nunca tinha falado. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Segura aí, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ele contou para mim que a partir daquele dia, nunca mais, ele colocou os olhos em pornografia. Nunca mais ele cometeu um pecado sexual. Porque o Espírito Santo naquela noite encheu ele de algo que ele não tinha. E quem é que dá o Espírito Santo para nós? Quem é que deu, gente? Ele sustenta você através do Espírito Santo. Deixa eu falar algumas coisas para você aqui. Você é fraco, mas o Espírito Santo é forte. Você não dá conta, mas o Espírito Santo dá conta. Você não consegue, mas Ele consegue. A graça de Deus há de se manifestar na sua vida essa noite. A força de Deus vai entrar na sua vida de novo. O gozo do céu entra de novo na sua vida. E você vai pular de novo de alegria. A fonte da vida entrará em você de novo. Ele é o sustentador. Ele te sustenta. Não importa o que você fez, não importa o tamanho da sua queda, o tempo que você está caído, a graça está te chamando esta noite. Tem vida para você, tem vitória para você, tem alegria para você, tem força para você, tem santidade para você. Existe um céu te esperando. Em quinto lugar, essa pessoa da graça, além dela ser sustentador, ela é redentor. Se você olhar o verso 3, diz que, havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados. Preste atenção nisso aqui. Havendo feito por si mesmo. Não foi Pedro, não foi Maria, não foi João, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi o Pai diretamente, não foi o Espírito diretamente. Jesus assumiu todo o risco. Jesus está dizendo assim: eu decidi realizar a obra da redenção por você e em você. Por que, Jesus, o Senhor decidiu? Porque eu gosto de você. Por que, Jesus? Porque você será o meu irmão. Por que, Jesus? Porque eu quero a casa de meu Pai, uma grande família de filhos de Deus, lavados e remidos pelo meu sangue. Um dia, conta-se essa história, que uma mãe tinha uma filha, e a mãe tinha uma cicatriz no rosto, muito feia, vamos assim dizer. E a filha daquela mulher foi receber suas amigas, e a filha daquela mulher era muito chique, povo abastado. E aquela filha falou para a mãe assim: eu quero que a senhora fique no quarto, mãe, quando minhas amigas chegarem. Minha filha: mas por que, minha filha? Não, mãe, porque essa cicatriz aí, ela me agride. Faz isso, mãe, fica lá. A mãe começou a chorar.
por que, minha filha, você está fazendo isso comigo? A mãe nunca tinha contado para ela por que ela tinha aquela cicatriz. E a mãe então resolveu contar naquele dia. Sabe por que eu tenho essa cicatriz, minha filha? Não, por quê, mãe? Porque naquela primeira casa que nós morávamos, você era bebê, e a nossa casa pegou fogo. E ninguém tinha coragem de entrar no fogo. E você estava no berço, no seu quarto. Seu pai não entrou, os vizinhos não entraram, todo mundo dizia: acabou, não tem mais socorro. E eu, no ímpeto de mãe, de amor, ímpeto materno, é a minha filha, eu salvo ela. E eu entrei naquele ímpeto, e quando eu entrei, o fogo começou a me queimar, e eu consegui pegar um cobertor, embrulhei você, e saí com você dentro do cobertor, e o fogo pegando no meu cabelo, pegando na minha pele, na minha roupa. Joguei você nos braços de alguém e saí rolando no chão para o fogo apagar. São essas cicatrizes que eu tenho no meu rosto e no meu corpo. Aquela filha caiu de joelho aos pés daquela mãe, pedindo perdão para ela e dizendo: eu não mereço aquilo que a senhora fez por mim. Aquela mãe disse para ela: você não merece, ninguém merece, mas é porque você não entende o que é o amor de uma mãe. Porque se você entendesse o que é o amor de uma mãe, o amor de uma mãe leva uma mãe a morrer, dar a vida pelos seus filhos. Foi isso que Jesus fez por você. Ele desceu à fornalha da aflição, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça, furaram as suas mãos, furaram do lado. Ele morre e ressuscita, e ele ressuscita com as cicatrizes. E as cicatrizes são a prova de que você é amado por Ele, e que Ele desceu aqui, entrou no fogo para te livrar do fogo do inferno e te dar aquilo que a graça de Deus de graça dá para aqueles que recebem a graça. Sexto, essa pessoa da graça, ela é dominadora. Verso de número 3, bem no final, por favor, diz assim: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aonde que Jesus está, gente? No céu. Qual é o local? À direita da majestade. O que é a direita na Bíblia? Participação no governo, direito de governar e o poder para reger todas as coisas no céu e na terra. Ele está exaltado, portanto ele domina tudo. Mateus 18, 28 e 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Põe na sua cabeça, quem domina a morte é Jesus, quem domina a vida é Jesus, quem domina o inferno é Jesus, quem domina os demônios é Jesus, quem domina Satanás é Jesus, quem domina a enfermidade é Jesus, quem domina a riqueza é Jesus, quem domina o céu é Jesus, quem domina a terra é Jesus. Nada escapa ao domínio de Jesus Cristo. Ele é dominador. Morto, mas ressuscitado. Ressuscitado, mas elevado. Elevado e glorificado. O Jesus que você serve, a pessoa da graça, Ele está à direita da majestade, num corpo glorificado, e tem todo o poder nos céus e na terra. Agora preste atenção, em último lugar, essa pessoa da graça é mais elevada do que qualquer outro ser. O verso 4 diz assim: feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Preste atenção nisso. Ele não apenas está exaltado, glorificado, ele tem um nome mais excelente, maior, mais poderoso, mais glorioso, mais eficaz do que qualquer outro nome. Fique em pé, por favor. O nome Jesus é o nome humano dele. O homem de Nazaré, que veio em cima dessa terra, recebeu o Espírito Santo em Mateus 3, 16, 17. Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele sai do deserto, Lucas 4, 14. E ele retornou do deserto cheio do Espírito Santo. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, pelo poder do Espírito, o homem Jesus. Esse homem Jesus foi entregue nas mãos dos soldados, na mão dos religiosos, na mão de Pilatos, na mão de Herodes, e é devolvido para a mão dos soldados, e ele é crucificado na cruz do Calvário. Ele é sepultado, e ao terceiro dia a morte não pode detê-lo. Ele sai da tumba no domingo de manhã, e ele sai num corpo glorificado, incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual. 50 dias, 40 dias aqui na terra, ele sobe assunto ao céu. E lá em cima, ele assume o posto à direita do Pai. E quando ele assume o posto, existe uma liturgia no céu. E qual é a liturgia no céu? Paulo capta essa ideia em Filipenses 2, verso 9. Esse homem Jesus, que foi servo, que morreu, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vive, Ele está vivo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vive. É por isso que o capítulo 5 do Apocalipse vai dizer: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Ele está lá em cima. Digno é o Cordeiro, o homem Jesus, digno é o Cordeiro, que foi morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas, povos e nações, e os fizestes para Deus reis e sacerdotes. E em volta do trono, João vê multidão de anjos e um coro celestial cantando: Santo, Santo, Santo. Levante as suas mãos. Santo, Santo. Levante as suas mãos, diga: Santo, 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 Santo. É o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo. Levanta a sua voz agora e dá um brado para Ele, porque Ele merece. Porque Ele vive, posso.
Só um minutinho, segura aí, segura aí. Tem alguém aqui essa noite, não importa se você já é crente, se você está desviado, se você não ainda fez um compromisso com Jesus. Quem essa noite quer fazer um compromisso com Ele mais uma vez? Deixa eu ver. Eu estou falando para você mesmo, crente. Eu quero. Vocês querem fazer também um compromisso com Ele essa noite? Quem quer? Deixa eu ver aqui. Então fique com a mão levantada aí, então. Fique com a mão levantada. De novo, por favor, porque Ele vive. Com a mão levantada, por favor. O Cristo vive. Posso crer no ar. Oxalá se Ele viesse essa noite. O Cristo vivo está aqui essa noite. Ele age na sua vida.